Boa noite, sejam muito bem-vindos, queridos telespectadores. 26 de dezembro, quinta-feira, quero desejar a você um Feliz Natal. Você que está acompanhando aqui na Constante TV o programa Palavra da Cruz. Nós estamos dando continuidade à exposição bíblica do profeta Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 7. Na segunda-feira nós tivemos a oportunidade de verificarmos os dois primeiros versículos e também o contexto histórico que estava circulando na época do profeta Isaías, nos reinos divididos do norte e do sul. E nós verificamos naquela ocasião que na mesma medida em que Deus é justiça, em que Deus é justo, Deus também é misericordioso. Ele também é gracioso com aqueles que Ele ama. E nós verificamos isso em todo o livro do profeta Isaías. Nós analisamos que, na mesma medida em que o profeta está predizendo a ruína de Israel e de Judá, descrevendo todos os malefícios da destruição, das consequências da impiedade, do pecado daquele povo, o Senhor também traz uma mensagem de esperança, dizendo que no futuro faria glorioso aquelas regiões tão assoladas, porque viria o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que traria a paz, aquele que reinaria e aquele que resgataria todos aqueles da região da sombra da morte. E nós nos encontrávamos nessa condição, nos encontrávamos na condição de perdidos, de caídos, porque nós nascemos no pecado. Por meio de um só homem, toda a humanidade é pecadora e por conta do nosso pecado, nós somos condenados. Condenados a quê? Ao juízo eterno, ao inferno. Todo aquele que não crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador está condenado ao inferno, ao lago de fogo, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Esse é o nosso destino por conta da nossa natureza, por conta do nosso coração. Mas o Senhor Deus é tão gracioso que Ele providenciou um caminho, uma alternativa para que eu e você pudéssemos ser resgatados. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20 diz assim: mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Meus irmãos, era comum no povo de Israel os sacrifícios serem realizados para a expiação, para o perdão dos pecados do povo. Mas Jesus Cristo, aqui registrado pelo apóstolo Pedro, é o Cordeiro sem defeito, é o Cordeiro sem mancha. O seu sangue é suficiente para nos salvar. Não é necessário mais nenhum meio, não é por intermédio de mais nada que nós temos reconciliação com o Pai. É somente por meio de Jesus Cristo, pelo seu precioso sangue, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no final dos tempos, no fim dos tempos, em vosso favor. Meus irmãos, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Mesmo que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel e preparou a redenção antes mesmo da fundação do mundo. Que mensagem maravilhosa de esperança, que mensagem maravilhosa de amor e de graça. E nós verificamos que Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo nascer, dizendo que resplandeceria uma grande luz. João capítulo 8, versículo 12 nos diz: então Jesus voltou a falar-lhes: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meus irmãos, esse é Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que nos traz vida. Nós estávamos mortos, mas por meio de Jesus Cristo, Ele nos traz vida. O versículo 3 do capítulo 9 de Isaías prossegue dizendo: tu multiplicaste esse povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Esse versículo aqui é o retrato da alegria desse povo. Perceba aqui que Isaías está utilizando de muitas comparações para poder ilustrar a sua ideia e ilustrar a sua visão. Ele se refere à colheita. A colheita é um tempo muito precioso, principalmente no mundo antigo. Era onde o povo se alegrava diante do Senhor.
Era uma alegria na colheita, porque era de extrema importância, não só para a sobrevivência do povo, mas era um símbolo do trabalho, era um senso da providência de Deus. O comércio local era aquecido, havia comercialização, o povo se alegrava muito na abundância da colheita. Era um momento extremamente especial. Se nós aplicarmos para os nossos dias, nós diríamos que é quando você recebe o seu salário trabalhando, você recebe aqueles benefícios tão especiais que permite que nós possamos comprar, sustentar a nossa família, cuidar daqueles que nós amamos. É também saber que todos da nossa família estão com saúde. É saber que nós passamos um ano incrível, um ano maravilhoso, que mesmo mediante as dificuldades, nós verificamos que passou e nós vamos iniciar um novo ano. É essa alegria aqui retratada. Semelhantemente, Isaías vai falar sobre o repartimento dos despojos de guerra. O que era um despojo, se você não compreende? Era tudo aquilo que sobrava do inimigo depois de uma campanha militar bem-sucedida. Então, uma nação invadia outra, realizava a campanha militar, conquistava aquele território e tudo aquilo que era de valor era distribuído entre soldados. Então, ouro, prata, joias, animais, tudo aquilo que tinha valor era repartido entre os soldados. E esses soldados, meus irmãos, com toda certeza, ficavam extremamente felizes com tudo aquilo, porque era muito precioso voltar para a sua nação, voltar para a sua cidade, enriquecido de glória, enriquecido de tesouros, e voltar para a sua casa e para a sua família. E Isaías aqui está utilizando essas comparações para ilustrar como será aquele momento de alegria, de exultação daquele povo mediante o Filho de Deus. No versículo 4 ele vai continuar dizendo: pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Aqui ele está falando que por intermédio do Messias o jugo será quebrado. A canga, que era um instrumento de atrelagem, ela será rompida pelo Filho de Deus. E a vara de castigo do seu opressor, como foi nos dias de Midian. Isaías aqui está usando uma comparação muito interessante, que é a libertação da opressão midianita na nação de Israel, 500 anos antes do próprio profeta existir. Ele está retratando isso porque era o exemplo, um dos maiores exemplos que nós temos na nossa Bíblia e que os judeus tinham naquela época, do Senhor libertando o povo da opressão, do cativeiro, da opressão dos impostos, do jugo dos midianitas. Isso nós verificamos registrado em Juízes capítulo 7. Você deve se lembrar de Gideão e os 300. Então aqui Isaías está usando que Deus tinha a capacidade de promover a libertação em momentos de adversidade e tribulações, como fez no passado. Ele está usando o exemplo máximo, porque o nosso Senhor Jesus, da mesma forma, livrará o jugo, livrará aquele instrumento de atrelagem, livrará da vara de castigo, como foi no dia de Midian. Meus irmãos, Isaías está aqui usando uma forma tão linda de interpretação, de ilustração, para nos mostrar o que o Filho de Deus seria capaz de promover na nação e hoje para todos nós. No versículo 5 ele dá prosseguimento dizendo: porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Calçado aqui também pode ser traduzido como bota. É a única ocorrência disso no Antigo Testamento. Mas eu explico por quê. Os guerreiros assírios naquele tempo, na grande maioria, eles não usavam calçados. Os oficiais eram privilegiados com botas, com o equipamento de botas. Esse tipo de calçado era um dos principais itens saqueados na guerra. Então os soldados eram extremamente interessados porque poderia compor na sua armadura e podia compor na composição de outra nação quando fosse invadido em campanhas militares. Então eles gostavam desse despojo de guerra, daquilo que era precioso, esse calçado. E da mesma forma ele fala: e toda a capa encharcada de sangue. Nos textos assírios era comum eles falarem de cidades ou países tingidos por vermelho de sangue. E Isaías aqui parece utilizar a mesma linguagem.
embora não saibamos com toda certeza se ele realmente estava se referindo à Assíria. Mas o fato é, meus irmãos, que Isaías aqui está querendo dizer que todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados e destruídos pelo fogo, porque o Messias, o Filho de Deus, irá promover a paz. Não será mais necessário isso. Não será mais necessário essas guerras. O próprio Filho de Deus, ele promoverá a paz. A paz, meus irmãos. Então Isaías aqui está ilustrando por meio da colheita, por meio dos despojos de guerra, por meio da libertação do povo de Israel da opressão midianita, e vai também fazer uma ilustração aqui sobre os despojos e também sobre a capa encharcada de sangue. Não será mais necessário haver guerras, meus irmãos, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias prometido, irá instaurar paz. Jesus Cristo é isso. Ele nos traz a paz. Ele nos traz a alegria, Ele nos traz propósitos de vida, a razão da nossa existência. Vivemos por Ele e para Ele. É isso que o Filho de Deus quer nos ilustrar aqui de uma forma tão maravilhosa nessa profecia. Mas eu quero deixar bem claro, meus irmãos, que Jesus Cristo, Ele não deixa isento que nós no mundo passaremos tribulações e passaremos aflições. Porque Ele nos diz que no mundo tereis tribulações, mas Ele venceu o mundo. Eu não sei o que você tem passado hoje, eu não sei o que você passou ao longo desse ano, quais foram as circunstâncias, quais foram as tribulações, as dificuldades, os seus anseios, mas saiba que o Filho de Deus é aquele que promove paz, é aquele que promove libertação. Você, aflito dessa maneira, como Filho de Deus, você recebe a paz que excede todo entendimento humano. Meus irmãos, isso é tão precioso, porque mesmo que o mundo esteja desmoronando ao nosso redor, você verá, meus irmãos, que você sentirá a paz que excede todo entendimento no seu coração, e você será conduzido pelo Filho de Deus para fazer exatamente aquilo que deve ser feito para resolver aquela situação. Você deve recorrer primeiro a Ele, e somente exclusivamente a Ele. Porque Ele é onipotente, Ele é o Criador dos céus e da terra. O Filho de Deus estava lá desde a fundação do mundo. Ele nos criou, Ele é o Redentor. Podemos ter uma vida feliz e clamar a Ele em oração, em devoção, para que Ele atenda às nossas orações. E Ele, conhecendo o seu coração, irá responder segundo a sua perfeita vontade. Não a resposta que nós gostaríamos de ter, mas aquilo que nós precisamos, aquilo que Ele sabe que nós precisamos. Então eu não sei o que você tem passado, mas você também está recebendo uma oportunidade de se entregar diante do Filho de Deus, de se entregar diante de Jesus Cristo, aquele que pode promover a paz, e abrir o seu coração entregando toda a sua angústia, toda a sua ansiedade e tudo aquilo que você tem diante dele, para que ele possa cuidar de você, para que ele possa estar administrando todas as áreas da sua vida, e ele possa estar te acompanhando na sua vida. O profeta Isaías, meus irmãos, está ilustrando de uma forma tão bela, de uma forma tão maravilhosa, com elementos daquela época que o povo tanto se alegrava. E nós podemos fazer isso da mesma forma hoje, de tanto que nós alegramos. Existem muitos prazeres nessa vida, existem muitas coisas que nos deixam felizes. Mas o prazer máximo, a felicidade máxima, o prazer verdadeiro e a felicidade verdadeira só é alcançado por intermédio do Filho de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. É Ele quem promove a paz, a verdadeira felicidade, e é Ele que nos designa o nosso propósito de vida. Amanhã nós verificaremos os últimos 2 versículos. Que essa noite você possa guardar essa mensagem no seu coração e possa meditar ela nessa semana de Natal, e não somente nessa semana, que você possa guardar no seu coração para o resto da sua vida. Até breve.